Olá! Nas últimas semanas nós estamos respondendo a uma pergunta: quem é Jesus? E hoje nós vamos estudar e conhecer um pouquinho sobre os ensinos de Jesus. Sim, Jesus foi uma pessoa que ensinou muita coisa. Ele nos ensinou um novo estilo de vida. E tem um trecho bem famoso na Bíblia que se chama Sermão do Monte. Yon, conta pra gente um pouquinho sobre onde foi, como é que foi esse sermão lá em Israel. Olá, eu sou Yon. Por que você está vestindo essa roupa? Todos os judeus, eles usam essa roupa, esse chapéu que se chama kippah, e esse pequeno manto que se chama talit, em respeito a Deus. Nós somos criaturas, somos filhos de Deus, mas nós temos que reconhecer que Ele é superior a nós. Então é uma forma de a gente retribuir isso, reconhecendo a superioridade dEle e nos colocarmos em posição de submissão a Ele. Então essa é a razão pela qual estou usando essa roupa, para fazer a mesma coisa que todos os judeus fazem. Vovó, o que é sermão do monte? Normalmente, quando a gente fala em sermão, dá aquele medinho, sermão é uma bronca, né? Mas, na verdade, na Bíblia, sermão não tem nada a ver com bronca. Sermão do monte, na verdade, vem a ser um ensino que Jesus fez em um monte. Isso aconteceu no Mar da Galileia. Aonde que ficava esse monte? Lá no Mar da Galileia, quando Jesus foi ensinar as pessoas, ele subiu numa pequena montanha e lá ele ensinou todas as pessoas presentes o famoso Sermão do Monte. Vô, por que Jesus subiu no monte? Jesus, quando se comunicava com as pessoas, ele precisava um tipo de palco, né? Então, ele não tinha nenhum microfone, não tinha nenhuma caixa acústica, então ele precisava achar um lugar especial para se comunicar com as pessoas. Então ele subiu esse pequeno monte, deve ter ficado de pé lá, e começaram a se reunir as pessoas ali abaixo dele. Então ele estava em cima e um monte de gente começou a se juntar ali ao lado dele. Então, à medida que ele falava, as pessoas ficaram cada vez mais próximas dele, as pessoas conseguiam ouvir. Como aconteceu em outras ocasiões muito próximas dali, ele falava de dentro de um barco e as pessoas ficavam na margem do lago. Então Jesus sempre escolhia o melhor cenário possível para comunicar às pessoas a mensagem que queria dar às pessoas. Muito obrigada, Yon. Esse Sermão do Monte está registrado na Bíblia, no livro de Mateus, do capítulo 5 até o 7. Tem muito ensino, mas hoje a gente vai ver só a primeira parte, que é chamada de As Bem-aventuranças. Miguel, o que é isso? Fofodurinha, estamos aqui em mais um Plantão com Miguel. A palavra de hoje é bem-aventurança. Sabe, Didi, o que é bem-aventurança? Peraí, deve ser aventura com comilança. Uma bem-aventurança. Não, Didi. Jesus estava falando que bem-aventurado, sortudo ou feliz seriam as pessoas que praticassem do ensino dele. Sortudo? Sim, Didi. Esse é o jeito de dizer que quando você olhasse para essas pessoas, você perceberia que tem algo de diferente nelas. Então eu quero ser bem-aventurada, sortuda e feliz. Dá pra ser os três? Didi, é a mesma coisa. Então fechou! Tchau! Tchau! Obrigada, Miguel. Então vamos ouvir o que Jesus nos ensinou? Conforme o tempo ia passando, Jesus foi cada vez ficando mais famoso. Por onde quer que ele passasse, atraía muita gente em volta dele, uma verdadeira aglomeração.
Para conseguir falar com todas aquelas pessoas com tranquilidade, Jesus gostava de subir a um monte, seguido de seus discípulos. Lá, ele ensinava como deveria ser o comportamento e a vida de seus seguidores. Jesus falou um pouco sobre como as pessoas viam a felicidade e como Deus achava que era felicidade. Ele disse que felizes são aqueles que choram, porque Deus consola eles. Felizes são os que têm um grande senso de justiça, porque Deus é justo. Felizes são os que se preocupam com os outros, porque quando precisarem serão cuidados também. Felizes são os que têm coração puro, pois através deste coração é possível reconhecer Deus. Felizes são os pacificadores, porque esses serão reconhecidos como filhos de Deus. Felizes são aquelas pessoas que são perseguidas ou zombadas pelo seu compromisso com Jesus, pois isso fará o reino de Deus avançar pela terra. Mãe, eu não entendi direito. Por que Jesus disse que quem chora, quem é pobre e quem é perseguido pode ser feliz? Estranho, né, Bia? Mas Jesus está nos ensinando que o reino de Deus tem uma lógica totalmente diferente da lógica desse mundo. Por exemplo, no mundo, quando a gente pensa em alguém que chora, é um sinal de fraqueza, porque está com dor, porque está assustado, com medo. Claro que Jesus também se importa com essas coisas, mas Jesus está falando que quem chora no reino de Deus será consolado, porque o choro é um sinal de reconhecimento, por exemplo, de um pecado. Se eu reconheço um pecado meu diante de Deus, eu choro, eu me entristeço por isso. Ou quando eu choro junto com alguém que está triste, então esses que choram serão consolados. Outra coisa, Jesus fala, bem-aventurados, felizes os pobres. Não só pobres em questão material, mas ele fala dos pobres de espírito. E é a mesma coisa, quando você reconhece a sua dependência e sua humildade diante de Deus, isso é valorizado. E por último ele fala, bem-aventurados os que são perseguidos pelo meu nome. Então se você reconhece Jesus como seu Senhor e alguém ri de você porque você decide fazer uma coisa certa, nesse mundo você pode ser perseguido, zombado, mas no reino de Deus você será valorizado e recompensado pelo próprio Deus. Vamos ver o que mais Jesus falou? Jesus também falou sobre como o verdadeiro cristão deveria ser, usando como comparação a luz e o sal. Disse que os cristãos deveriam ser tão diferentes, tão brilhantes quanto a luz de uma cidade em cima de um monte, que deveriam fazer a diferença em toda a vida em sua volta, assim como o sal que dá sabor à comida. O cristão deverá manter a casa aberta aos outros, com a generosidade como a sua marca. Sendo assim, é mais fácil que as pessoas se aproximem e queiram também reconhecer a Deus. Mãe, como que a gente pode ser sal e luz? Vamos pensar que o sal na época de Jesus servia basicamente para duas coisas. Primeiro, para dar sabor para os alimentos. Você já comeu uma pipoca sem sal? Uma batata frita sem sal? Não tem gosto, né? E segundo, o sal servia também para conservar os alimentos. Então um peixe eles preparavam com sal, como um bacalhau, para durar mais tempo, porque eles não tinham geladeira naquela época. Então Jesus dá esse exemplo para dizer que a nossa vida, pode ser como sal na vida das outras pessoas. A gente pode dar o sabor, o tempero e também não deixar as pessoas se perderem em comportamentos desse mundo. A gente pode trazer os valores do reino de Deus pela nossa vida até essas pessoas. E a luz é a mesma coisa. Você já tentou andar no escuro? É muito difícil, né? Acender uma luz facilita. E Jesus quer dizer que a gente pode ser a luz a partir do momento que a gente reflete a luz de Jesus com a nossa vida, no dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas ações. E assim a gente pode ajudar as outras pessoas a caminharem no caminho com Jesus. Eu quero sal, 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 eu quero sal, sal, sal. Eu quero sal, 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 eu quero sal, sal, sal. Eu quero sal na minha comida. Que graça tem comida sem sal? Se o sal um dia perder o gosto, vira poeira e não é mais sal. Perde o sentido, perde a razão. Que grande decepção! Pra nada mais ele serve, só para ser jogado no lixão. Jesus disse que a gente é o sol da terra, assim. Então a gente deve ter sabor até o fim. Sabor do quê? Sabor de alegria, de paz e de amor. Que gostoso que vai ser o sol de Deus sobre o mundo.
É isso que a gente deve ser. Jesus disse que a gente é o sal da terra, assim, uaptuba. Então a gente deve ter sabor até o fim. Sabor de alegria, de paz e de amor. Que gostoso que vai ser o sal de Deus sobre o mundo. É isso que a gente deve ser, o sal de Deus sobre o mundo. É isso que a gente deve ser. Eu quero sal, 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 eu quero sal, sal, sal. Eu quero sal, 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 eu quero sal, sal, sal. Eu quero sal, sal, sal. Eu também gosto de sal na minha comida. E o convite de Jesus é para a gente viver nesse mundo, mas de um jeito diferente, viver como cidadãos do reino de Deus. Porque se a gente viver assim, como cidadãos do reino de Deus, a luz de Jesus vai brilhar na nossa vida e as outras pessoas vão perceber. E essa foi a ordem que Jesus deixou no versículo de hoje. A luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Mateus 5,16. Vamos repetir comigo? Eu falo e vocês falam em seguida. Vai lá. A luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Mateus 5,16. Então eu desejo que a luz de Jesus brilhe na nossa vida durante essa semana. Um abraço e até semana que vem. Não, peraí, tô olhando. Convite de... Não, peraí, tô olhando. Convite de...